o meu recado para você, e eu creio que você será muito abençoado se você participar, com certeza, né? Deus vai te surpreender com bênçãos. Esse é um tempo de buscar mais o Senhor. Eu quero ler com você Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. Romanos 13, a partir do 11 diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Esse momento de sermos salvos aqui é no sentido da volta de Jesus, o momento de nós estarmos com Ele. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz, né? Então essa noite que está passando e o dia que está chegando também aponta para a vinda de Jesus. Numa versão mais tradicional, revista atualizada, digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Então comecei falando na semana passada sobre esse tema, desperte, Deus nos chama para ir além. E eu falei nosso primeiro tópico da semana passada e ficamos nele, que foi: quem discerne o tempo de Deus não se acomoda. E dentro desse texto, né, desse tópico, eu falei sobre quando o povo de Deus, que ainda não tinha o nome de povo de Israel, quando José foi à frente ali como escravo vendido, e ele se tornou o segundo governador do Egito, e depois o seu pai, o Jacó, veio, e a vida deles foram poupadas por um tempo de fome, e aquele povo cresceu muito no Egito. Só que chegou um tempo que eles estavam tão acomodados ali no Egito, e o propósito de Deus não era que eles vivessem no Egito. Deus usou o Egito para preservar a vida deles num tempo de fome, mas o propósito de Deus é que eles fossem para Canaã, a terra da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. E aí aquele faraó morreu, veio um outro e escravizou aquele povo. E por muito tempo eles ficaram conformados ali como escravos, até que chegou um tempo que as coisas apertaram mais para eles, e eles clamaram ao Senhor. E quando eles saíram do comodismo, clamaram ao Senhor, então o Senhor envia o libertador, e aquele povo é liberto. Nós aprendemos aqui que Deus, para fazer algo grande na nossa vida, Ele nos tira do conforto. Muitas vezes estamos acomodados, muitas vezes estamos num sono espiritual, e foi isso que Deus fez. Hoje nós vamos falar do segundo tópico. Deus procura pessoas que sintam o que está em seu coração, amém? Você é um desses que sente o que está no coração do Senhor, amém? Então Deus, Ele procura esse tipo de pessoas. Nós vamos aprender hoje de um personagem bíblico que ele ensina essa verdade para nós. E Deus, Ele não usa pessoas apenas porque estão disponíveis. Esse é um dos princípios para Deus nos usar, estar disponível, é o início de todas as coisas. Ele não procura o mais capacitado, né, aquele que sabe mais, mas Ele procura aquele que se dispõe, essa é a primeira coisa, mas não para por aí. Mas Ele usa também pessoas que conhecem ou que desejam viver aquilo que está no coração de Deus. Aqueles que querem ser usados por Deus como instrumento para cumprir o seu propósito nessa terra. E esse personagem é Neemias. Esse homem não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele não era um general do exército. Ele era um homem comum. Ele exercia uma função administrativa na corte do rei Artaxerxes. Um nome diferente, difícil de falar, mas era esse. No entanto, Deus faria deste homem um instrumento para restaurar a honra de Jerusalém, para que ele pudesse reerguer os muros, porque naquela época uma cidade com os muros caídos, ela ficava vulnerável,
É como se esta cidade não tivesse nenhuma autoridade policial, como se não tivesse nenhuma proteção. Agora eu vou levar lá para sua casa. É como se a sua casa não tivesse portas. É como se a sua casa estivesse totalmente aberta. Se ela não tivesse nem paredes, você ia dormir nela tranquilo? De jeito nenhum, não é verdade? Então, os muros falavam de proteção. As portas da cidade protegiam as pessoas da invasão dos inimigos. E Jerusalém estava daquela forma. Os muros caídos, as portas queimadas, e isso era uma desonra para aquele povo, eles estavam desprotegidos. Mas esse homem comum, esse homem de Deus, ele foi tocado, eu creio que por Deus, mas ele conheceu o coração de Deus para ser usado como instrumento, para reerguer os muros, para restaurar a honra e dar segurança ao seu povo. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele tinha uma posição privilegiada no palácio. Ser copeiro do rei era muito mais do que alguém que servia o vinho, que servia comida para o rei. Era uma das funções de maior confiança em todo o Império Persa. Porque o copeiro também provava antes a comida do rei. E se ele tivesse que morrer, morreria ele, e o rei não morreria. Então também era uma profissão arriscada. Mas por outro lado, ele era alguém que o rei confiava. Se ele falasse com o rei, pode comer, o rei comia. Olha, não come, tem uma suspeita aí. Então o rei não comia. Além de tudo, ele tinha uma posição privilegiada porque ele tinha acesso direto ao rei. Ele desfrutava da segurança ali de estar perto do rei. Ele desfrutava da influência e a estabilidade que era estar dentro do palácio, junto com o rei. Ele tinha prestígio, irmãos. Então, Neemias, humanamente falando, tinha todos os motivos para ele permanecer confortável onde ele estava, na sua posição, ali no palácio. Afinal, Jerusalém estava a mais de 1000 quilômetros de distância da onde ele estava. Diretamente, o problema não era dele, ele estava seguro. A vida dele estava organizada. Era possível ele continuar vivendo ali confortavelmente, apesar do seu povo estar totalmente desconfortáveis e vulneráveis. Mas Neemias, ele possuía uma característica que Deus procura na vida de todos os seus filhos e servos. Ele nunca deixou de se importar com aquilo que era importante para Deus. Se algo era importante para Deus, era importante para ele. Que nós possamos ter essa característica, irmãos. Que tudo aquilo que é importante para o Senhor, seja importante para mim, seja importante para você. E você sabe, uma das coisas que Deus mais ama nessa terra é a sua igreja. Porque Ele deu Jesus em prol da sua igreja. Jesus continua edificando a sua igreja. Jesus morreu para que vidas fossem salvas e fossem inseridas na igreja do Senhor. O Senhor se importa com a igreja dele, então eu também devo me importar. O Senhor valoriza a sua igreja, então eu também valorizo. O Senhor ama pessoas. Inúmeras vezes nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que Deus nos ama. E o versículo mais conhecido é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama pessoas, pessoas são importantes para Deus. Então pessoas precisam ser importantes para mim também. Vivemos num mundo onde uma vida para muitos tem muito pouco valor. As pessoas tiram uma vida por pouco mais de nada, não é a realidade que nós vemos nos noticiários todos os dias, infelizmente, mas para nós isso não pode ser normal, não pode se tornar normal, porque nós precisamos amar aquilo que Deus ama, nós precisamos nos importar com aquilo que está no coração de Deus, e Deus deseja que todos sejam salvos, está escrito na Bíblia, que ninguém se perca.
Você também deseja que todos sejam salvos, que ninguém se perca? Amém? Você deseja ser usado por Deus para isso? E quando Neemias pergunta sobre a condição do seu povo, lá em Neemias 1:3, a resposta é devastadora. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aquela notícia ruim poderia ser só mais uma informação. Poderia ser quando nós ouvimos um noticiário, alguém chega com uma má notícia, só mais uma má notícia, porque nós, irmãos, adaptamos muito fácil as coisas, até as coisas ruins. Já notaram isso? E assim que a chamada grande mídia, ela trabalha para nos levar a uma cauterização do coração, dos sentimentos. É assim que o mundo faz, para que a gente fique insensíveis à dor das pessoas, para que nós fiquemos insensíveis àquilo que está no coração de Deus, para que nós possamos olhar para as situações adversas e dissermos assim: é assim mesmo, o mundo está perdido, as coisas são assim. Nós não podemos nos conformar, porque esse conformismo, muitas vezes ele chega dentro da igreja, dentro dos nossos lares. Aqui é assim mesmo, pastor, o povo é assim, na minha célula é assim, na minha casa é assim, nessa cidade é assim, é cultural. Eu não consigo aceitar algo, irmãos, isso é de mim, que não seja da vontade de Deus, uma atitude que a gente faça só porque todo mundo faz. Nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença, para influenciar vidas. Pastor, vivemos a geração, ninguém quer nada com nada. É verdade, mas você quer, não é verdade? Você é de Deus, você vai fazer a diferença nessa geração. Você foi chamado para isso, você foi resgatado para isso. E às vezes quando a gente chega numa igreja nova, um desafio novo, já passei por outras igrejas, e aí a gente quer fazer algo, sempre tem alguém que diz assim: isso não dá certo aqui. E eu sei que não é por mal, fala até por bem, mas eu nunca aceito. Se não der certo desse jeito, vai dar certo do outro jeito, porque a obra do Senhor vai avançar em nome de Jesus, amém? Nós não podemos nos conformar com menos do que Deus quer fazer em nós, através de nós. Neemias poderia ter respondido: é uma pena, né? Que os muros estão caídos, que as portas estão queimadas. Olha, eu vou orar por vocês. E orar é bom, irmãos, você deve orar pelas pessoas, mas muitas vezes nós paramos no eu vou orar. Muitas vezes nem oramos mesmo, outras vezes oramos. Eu sempre oro na hora. Se me pedir oração, eu oro na hora. Se não pudesse ser voz alta, eu oro nem que seja em voz baixa, para não correr o risco de esquecer, porque se eu falei que eu vou orar, eu preciso orar. Neemias podia ter falado: olha, eu espero que tudo melhore, né? Eu faço votos, que tudo fique bem. Mas a atitude dele, a reação dele, revela um coração completamente diferente, um coração que entende o que vai no coração de Deus, irmãos, porque o desejo do coração de Deus era restaurar aquele povo, era novamente agir na vida daquele povo, e passava pela reconstrução dos muros, por dar uma dignidade, uma honra àquele povo novamente. E o versículo 4 de Neemias 1 diz: tendo eu ouvido estas palavras. Quais palavras? Da situação de Jerusalém. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a atitude que ele teve. Ele esteve jejuando e orando. Muitas vezes nós estamos diante das notícias que nós jamais queríamos ouvir. Muitas vezes nós estamos diante dos fatos que nós não queríamos estar. Muitas vezes as situações chegam em momentos que nós não queríamos, ou estamos diante de um desafio que precisamos de uma atitude, e não é uma atitude de desespero, nem uma atitude de deixar para lá. Vamos ver o que vai dar. Não, a atitude tem que ser essa, uma atitude de jejuar e orar.
Nós fizemos aqui 7 dias de jejum e oração na primeira semana de janeiro. Já se vão 7 meses e nós vamos fazer agora de novo. O que você tem vivido na sua vida que você está precisando que Deus age? Então venha jejuar e orar. Aquilo que você tem visto na igreja, que você acha assim, poderia ser melhor, poderia mudar, venha jejuar e orar, porque quem muda as coisas é Deus. Eu sonho, pastor, em ver essa igreja avançando, crescendo, ganhando vidas, vendo vidas sendo transformadas. Então venha jejuar e orar. Antes de Deus reconstruir os muros, Ele quebrantou o coração de um homem. Antes de Deus fazer uma grande obra no nosso meio, Ele vai ter que encontrar homens e mulheres com os corações quebrantados, pessoas que buscam a Ele, pessoas que sentem o que está no coração de Deus. Toda grande obra de Deus começa muito antes da ação, começa muito antes da atitude direta, literal. Ela começa quando alguém aprende a sentir a dor que está no coração de Deus. Ela começa quando alguém entende o que está no coração de Deus. Quando um povo discerne o desejo do coração de Deus para as suas vidas. E não podemos deixar, irmãos, que uma geração marcada pela indiferença possa marcar as nossas vidas, porque Jesus disse que nós somos o sal e a luz deste mundo. Então nós que temos que marcar as vidas aí fora, amém? A indiferença não pode invadir a igreja. Às vezes convivemos com famílias destruídas e sabemos que a solução para elas é Jesus, mas não falamos de Jesus, não apresentamos Jesus para elas. Vimos jovens escravizados no vício, envolvidos neste mundo, nos prazeres deste mundo, casamentos em crises, multidões caminhando sem Cristo, com o seu destino eterno para o inferno se não tiverem uma mudança. Mas às vezes permanecemos olhando. Coitado dessa geração, está perdida. Às vezes ainda comentamos, mas precisamos ter compaixão, porque a compaixão nos leva à atitude. Jesus tinha compaixão dos perdidos. O sofrimento não pode tornar-se apenas mais uma notícia da nossa rotina diária. Neemias, ele nos mostra o verdadeiro despertamento espiritual. E o verdadeiro despertamento espiritual começa quando nós deixamos de perguntar assim, como isso me afeta? E passamos a perguntar, como isso afeta o coração de Deus? Porque às vezes, diretamente, não está te afetando. Porque você está bem, você está tranquilo, você está na sua casa, você está seguro, não é verdade? Neemias estava seguro no palácio, mas está afetando outros. Se isso não é suficiente para mim e para você nos mover, está afetando o coração de Deus, está incomodando Deus. Agora vamos falar da nossa vida com Deus. Eu sou firme na minha vida com Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou sempre presente na vida da igreja, nos cultos, na célula. Agora o outro que não quer nada com nada. Está bem, que bom que você está firme, mas você pode ajudar o outro que não está firme. Você pode ajudar o que está desanimado, aquele que está disperso. Você pode orar por ele, você pode chegar até ele e dizer para ele, olha, não fica nesse sono espiritual, né? Deus conta com você. Olha, estou sentindo a sua falta nos cultos, estou sentindo a sua falta na célula, eu estou vendo que parece que você está meio desanimado, mas não, a gente olha, mas a gente fica tranquilo, porque eu estou bem. Mas Jesus, quando ele olhou para a multidão, ele não enxergou apenas pessoas, mas ele enxergou o sofrimento das pessoas. Mateus 9,36 diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele teve compaixão. Toda grande obra nasce da compaixão. Sabe o que é compaixão? É um sentimento interior muito forte. Quando a Bíblia diz que Jesus teve compaixão neste contexto, lá no texto bíblico grego vai dizer que é como se ele tivesse dado um nó
para você entender, né, no estômago, assim, sabe, aquele negócio ruim, que quando você está muito preocupado, ansioso, dá. Foi isso que Jesus sentiu. Ele foi comovido, irmãos, no seu interior, por ver a situação daquele povo. O evangelismo, ele nasce quando nós sentimos compaixão pelos perdidos. O discipulado, o cuidar um do outro, nasce quando nós percebemos que os novos convertidos precisam do nosso cuidado. A multiplicação de células nasce quando nós entendemos que ainda existem pessoas para serem alcançadas, que existem casas que nunca receberam uma reunião de uma célula. E essa semana eu participei de uma reunião numa casa, e os donos testemunharam, nunca que tinha tido uma reunião da igreja na nossa casa, tinha tido para outras coisas, menos da igreja. Então isso é sinal que nós temos que avançar. Ah, mas eu não quero multiplicar não, pastor, porque está tão boa essa célula, né? Isso é uma família, é bom mesmo, irmãos. Mas essa família precisa multiplicar para alcançar outros membros. Outros precisam experimentar esse ambiente agradável que você está vivendo na sua célula. Nós precisamos ter compaixão daqueles que não vivem esse ambiente. Missões existem porque alguém permitiu Deus tocar no seu coração para ser enviado, para trabalhar, para pregar o evangelho, e toca no coração de outros para sustentar. Apesar de Neemias poder continuar confortável no palácio, ninguém iria criticá-lo por isso, porque afinal ninguém estava chamando ele para ir para lá, para frente da obra. Mas ele compreendeu que o conforto não era sinônimo de propósito, era o contrário, que se ele ficasse confortável, ele não ia viver o propósito do Senhor. Então, depois de chorar, depois de jejuar, depois de orar durante meses, Deus abriu uma porta extraordinária. Quando ele estava diante do rei, o rei percebeu que havia algo diferente no seu semblante. Então o rei perguntou a ele: o que você quer? E ele pediu: deixe que eu vá à cidade dos meus pais, para que eu reedifique a cidade. E o rei permitiu, mas primeiro veio a oração, veio o jejum. Depois a oportunidade, em seguida a coragem de agir. Então ele orou, ele sentiu aquilo que estava no coração de Deus, ele sentiu compaixão pelo seu povo, e ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi clamar, e Deus deu graça a ele diante do rei, e o rei permitiu. Mas agora, talvez entrasse a parte mais difícil, ir naquela viagem, andar 1000 quilômetros ou mais, ir para lá, enfrentar a obra, agir de fato, ter atitude na prática, porque assim, nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos a direção de Deus, e aí quando Deus dá a resposta, muitas vezes agora a atitude vai ser minha. Se Deus abriu as portas, você vai passar? Ou você vai continuar orando? Não, você já pediu para Deus abrir a porta, Ele abriu, então passe. Muitas vezes oramos por crescimento, nós queremos que a igreja cresça, mas resistimos às mudanças que o crescimento traz, ou que para crescer é exigido. Eu quero crescer espiritualmente esse ano, eu quero mais do Senhor, mas quando Deus te exige preço de renúncia, você para. Você pediu, mas você, na hora da prática, não continua a caminhada. Pedimos às vezes: eu quero ver um avivamento, eu quero ver almas sendo salvas, eu quero ver as coisas acontecendo assim e tal, desse jeito. Mas quando vem as responsabilidades, nós não aceitamos assumi-las. Mas com Neemias não, foi diferente. Ele entendeu que a oração e o jejum e a ação caminhavam juntas. Ele deixou o palácio, ele enfrentou uma longa viagem e chegou numa cidade em ruínas. E ali ele recebeu zombaria, ele recebeu oposição, ele recebeu ameaças. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram desanimá-lo. Porque assim, mesmo depois que você orou, que você jejuou, que você começa a sua caminhada, o diabo vai tentar resistir.
E toda vez que o diabo tenta resistir, é porque ele sabe o tamanho da obra que Deus está fazendo. Então não se assuste com a resistência do diabo, só não caia na mentira dele. Continue a sua obra. Faça como Neemias 6,3, ele disse: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não posso dar confiança para vocês, não. Eu não posso olhar para os lados. Eu vou continuar a obra. Deus me trouxe aqui para isso. Independente se vocês estão zombando, se tem alguém criticando, se tem alguém me desanimando, eu vou continuar. É o que ele estava falando. Ele não se distraiu com os ataques do inimigo. Ele não se distraiu do foco, do propósito, irmãos. Muitas vezes nós somos inconstantes, porque nós perdemos a visão do propósito. Nós nos distraímos do propósito pelo qual Deus nos chamou, da oração que fizemos e Deus respondeu, e agora nós esquecemos qual é o objetivo final. O objetivo final era reconstruir os muros, então nada podia impedir. Ele estava dizendo: eu não posso abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. Algumas vezes eu e você vamos ter que falar isso, porque a vontade de abandonar pode vir, a tentação para abandonar pode vir, as pressões podem vir, o cansaço, seja físico, seja mental, ou os ataques espirituais virão muitas vezes, mas você vai dizer: eu não vou parar de fazer o que Deus me chamou, amém? Porque há um reino para avançar, há vidas para serem ganhas, há uma obra e uma igreja para ser edificada, e esse precisa ser o nosso posicionamento como igreja. Eu creio que nunca tivemos tantas distrações como nesse tempo. Há entretenimento para todo gosto, e não tem problema você se distrair, você ter lazer. Estamos no período de férias, né, das crianças na escola, a gente vê muitas famílias viajando, isso é saudável, mas a vida não é um eterno lazer. O diabo, ele quer pôr na nossa mente que nós estamos nesse mundo para aproveitar esse mundo, para divertir, como se o mundo fosse um grande parque da Disney. Aproveite a vida, aproveite ela vivendo as coisas dessa vida, deste mundo. Irmãos, nada contrário ter lazer, praticar esporte, fazer aquilo que a gente gosta, comer uma comida que você goste, nada de problema nisso, mas não podemos deixar que isso nos distraia, perder o foco daquilo que é essencial para as nossas vidas, esquecer a obra de Deus e achar que estamos aqui só para nos divertir. Não vai ter lazer comparado com dessa terra lá no céu, amém? Lá você vai divertir muito, você vai se alegrar. Então se alegre aqui, mas se envolva nas coisas de Deus. São inúmeras preocupações que vêm sobre a nossa vida, inúmeras atividades para consumir o nosso tempo, para tirar o nosso foco das coisas de Deus, do nosso crescimento espiritual, do avanço da igreja do Senhor. Se nós não estivermos vigilantes, nós seremos enredados por essas coisas. E quando nós percebermos, nós já esfriamos espiritualmente. Porque muitas vezes o diabo, ele não precisa te levar ao pecado. Basta ele conseguir que você perca o propósito. Basta ele conseguir te levar que você fique no entretenimento deste mundo, que você fique só focado nas coisas deste mundo. Nós cantamos aqui, Jesus virá, Ele vai buscar a sua igreja. O nosso destino final não é aqui, essa terra não é o nosso lar, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Paulo diz que nós somos peregrinos, forasteiros. Você está aqui por um instante, então não foque as suas forças em construir só aqui, mas construa para Deus no mundo espiritual. Invista a sua vida nas coisas de Deus. Quando nós entendemos que estamos fazendo uma grande obra para Deus, por meio de Deus, nós aprendemos a dizer não para tudo aquilo que tenta desviar-nos do nosso propósito.
Tem um negócio hoje que é cultural, pastor. Isso é cultura, não tem problema. O diabo usa esse nome de cultura muitas vezes para te levar ao pecado, para te levar a práticas que vai atrair coisas ruins para a sua vida, mas você não está percebendo. E o meu papel é te falar, te ensinar. E aí você escolhe. Cada um escolhe o que quer viver, o que quer comer. Mas eu, enquanto pastor, peço que Deus me ilumine para eu te alertar, para que você não caia nas armadilhas do inimigo e depois venha sofrer consequências. Mas quando nós entendemos que é uma obra maior para se fazer, nós vamos dizer não para as coisas deste mundo. Nós vamos dizer não para a carne. Nós vamos dizer não para o modismo desse mundo. Nós vamos dizer não para a cultura maligna deste mundo. E nós vamos seguir a cultura bíblica, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. E os cidadãos do reino do céu têm uma cultura a ser seguida, a cultura que Jesus ensinou. É ser sal, é ser luz. Olha lá no Sermão do Monte. E o resultado da perseverança de Neemias foi que ele acabou edificando os muros. Neemias 6, 15 a 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todas as nações circunvizinhas e decaíram muito no seu próprio conceito, porque conheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia, glória a Deus. Quem que fez, irmãos? Deus. Mas Deus usou quem? Alguém que sentia o que estava no coração de Deus. Deus já tem te usado, Deus tem nos usado, mas Ele quer usar mais. Ele que vai fazer. E quando você é um instrumento nas mãos de Deus, todos vão olhar e vão saber que Deus está com você. O nome dele será glorificado e você será visto como instrumento nas mãos de Deus. O que parecia impossível aconteceu em 52 dias. Não porque Neemias era muito estrategista, um bom construtor, porque possuía trabalhadores poderosos, um exército poderoso. Não, mas porque Deus honra pessoas que colocam o seu reino acima da própria comodidade. Amém? E esta passagem traz uma aplicação muito clara para nós como igreja. Deus continua procurando homens e mulheres que deixam o conforto para reconstruir vidas, para ser instrumentos para restaurar famílias, que deixe o Senhor te usar para discipular pessoas. E a pergunta não é se existem muros caídos, eles estão por toda parte. Existem lares destruídos, existem jovens, pessoas sem direção, crianças que nunca ouviram do Evangelho, pessoas que estão lá fora no mundo se perdendo. Mas a verdadeira pergunta é: quem está disposto a deixar o conforto dos nossos palácios para reconstruir aquilo que Deus quer que seja reconstruído? Amém? Porque quando Deus sente que uma igreja percebe o que está no seu coração, esta igreja deixa de ser apenas uma espectadora na história, mas ela passa a ser um instrumento de transformação de Deus. Irmãos, que nós não sejamos apenas espectadores, que vamos olhar e vamos dizer assim: nossa, aquela igreja tal está salvando tantas vidas, aquela igreja naquela cidade está batizando tanto, as células estão multiplicando, as pessoas estão sendo transformadas. Eu não quero ser apenas um espectador, me alegra essas notícias, mas eu quero fazer parte desta obra, amém? Eu te convido a fazer parte. A igreja do Piaçu batizou 127 pessoas, dia 31 de maio. Fizeram o propósito do dia 31 de dezembro a 31 de maio. Deus deu 127 pessoas. O propósito era batizar 100 num só dia. Glória a Deus, nos alegra, porque se Deus está fazendo lá, pode fazer aqui, amém? Mas eu não quero só ter isso como informação, isso tem que me incomodar. Senhor, o Senhor está fazendo lá, faça aqui também, me use.
Mas aí vai envolver um preço de renúncia para isso. Nós vamos ter que deixar o conforto do palácio. Nós vamos ter que deixar a nossa segurança para arriscar, para ir lá fora, para orar, para clamar o Senhor, para nos envolver. Porque o mover de Deus tem que ser muito mais do que um desejo. Ele precisa ser uma realidade entre o povo de Deus. Amém? Precisamos pensar nisso, irmãos. Por último, despertar é a marca da igreja que vive os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo falou isso à igreja de Roma. Essa revelação do Espírito Santo veio para uma igreja que vivia no coração do Império Romano. Roma era a maior potência política, econômica, militar da época. Era também um centro de idolatria, imoralidade, corrupção moral e tantas coisas ruins. Os cristãos ali conviviam diariamente com perseguições, com falsas religiões, culto ao imperador e uma sociedade totalmente distante dos princípios de Deus. Mas mesmo diante deste cenário, Paulo não demonstra medo, nem pessimismo, mas ele chama aquela igreja a um despertamento espiritual. O maior perigo numa igreja não é só a oposição do mundo, não é os ataques do inimigo, mas a possibilidade de nós, cristãos, perdermos a sensibilidade espiritual e termos uma vida com Deus adormecidos. Por isso Paulo adverte lá no início do versículo: conheceis o tempo. Ele não estava falando do tempo do calendário, de um relógio. Ele fala do momento, da estação, daquilo que está acontecendo. Ele fala da capacidade de discernir também que é o tempo de nós agirmos. Porque quando Jesus voltar não dá tempo mais. Quando Deus te chamar dessa terra não dá tempo mais. Então o tempo é hoje, não é amanhã. Vivemos um tempo onde os valores bíblicos são questionados, relativizados para muitos. Onde o pecado para muitos é normal, é celebrado. A família está sempre em constante ataque. Mas nós precisamos, diante dessa situação, nos posicionar como igreja. Nos posicionar clamando o Senhor. Nos posicionar dizendo: Senhor, usa-me a mim. A Bíblia fala de Jonas, irmãos. Ele estava diante de uma tempestade, mas o capitão do navio teve que acordá-lo. Jonas 1,6: que se passa contigo, agarrado no sono? Pergunta o capitão para ele. Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, como diz o ditado, debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos, mas nós continuamos como Jonas, dormindo. Enquanto nós estamos ocupados muitas vezes com os nossos próprios interesses, com os nossos projetos pessoais, com o nosso conforto pessoal, às vezes não percebemos para onde o mundo está caminhando. Mas quando nós percebemos, então nós vamos gastar tempo dedicando à oração. Nós vamos gastar tempo lendo as Escrituras. Nós vamos gastar tempo compartilhando o Evangelho. Nós vamos gastar tempo cultuando o Senhor. Nós vamos gastar tempo nos envolvendo com Deus, buscando mais do Senhor, trabalhando para o seu reino, para que a sua igreja avance. Porque nós não podemos nos conformar. Porque quando nós olhamos para toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que Deus nunca realizou grandes obras por meio de pessoas acomodadas. Pode passar a última parte. Abraão, ele precisou deixar a sua terra. Israel precisou deixar o Egito. Moisés precisou deixar Midian para ser usado por Deus. E Neemias teve que deixar o palácio. Os discípulos, uns deixaram a rede, outra a coletoria. Paulo deixou o seu passado. E Jesus nos chama hoje, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos viver uma vida de renúncia. Que Deus encontre entre nós uma igreja desperta,
uma igreja disposta a viver os propósitos de Deus, uma igreja que sente o que está no coração de Deus, e uma igreja alerta, porque os tempos estão próximos, os tempos são difíceis lá fora, e Deus nos escolheu para sermos como Moisés, aqueles que vão libertar as pessoas lá da escravidão do Egito, de Faraó, que aponta para o diabo, para que eles conheçam a Jesus. É para isso que Deus nos chamou, amém? Vamos orar. Quero dar oportunidade, se você tem algum desejo no coração, algum pedido de oração, algo que você necessita e você quiser receber oração específica, pode vir aqui à frente, que eu vou estar encerrando o culto e orando por você. Se tem algo que você precisa, que você deseja, que você quer apresentar de maneira especial ao Senhor, se não tiver, fique à vontade. Mas se tem, não perca esse momento de nós clamarmos o Senhor, de nós buscarmos o Senhor. Pode vir, coloque sua vida, coloque seu pedido, seu desejo diante do Senhor. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Pode tirar o fundo, eu coloquei um louvor aí no Rolírics, deixa ele passar para mim fazendo favor. Coloque sua vida diante do Senhor. Qual o desejo do seu coração? Qual a sua necessidade hoje? Coloque diante dele, ele sabe todas as coisas. Talvez você também precisa que Deus te desperte em alguma área, que Deus te dê visão que você não tem. Eu não sei o que é, mas eu sei que nós servimos um Deus de milagres. Nós servimos um Deus que nos capacita. Nós servimos um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós entregamos cada vida aqui diante do Senhor, com cada situação, com cada circunstância que os seus filhos, ó Pai, agora estão apresentando a Ti, ó Deus. Eu não sei qual é, se é a vida deles, se é a vida de alguém, eu não sei o motivo que estão aqui, mas o importante é que o Senhor sabe, que o Senhor conhece os desejos dos nossos corações, as nossas necessidades. E agora eu peço, haja com poder, haja com graça, haja com favor sobre cada vida, Senhor. Venha renovar as forças físicas, venha trazer um renovo espiritual, traga cura àqueles que estão em busca de uma cura, aqueles que querem a Tua proteção, que o Senhor os proteja, aqueles que estão buscando uma solução, que o Senhor traga a solução, aqueles que estão buscando a Tua direção, Senhor, que o Senhor dê a direção. Tira toda ansiedade, toda preocupação exagerada, todo incômodo caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Pai, alguns estão clamando por suas famílias, pelo lar, que o Senhor haja. Outros estão clamando, ó Pai, para alguma situação financeira, que o Senhor venha ao encontro dos seus filhos, ó Pai. Haja com o Teu poder, haja com o Teu sobrenatural, manifeste o Teu poder, ó Pai. Esta é uma noite de milagres, esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana debaixo do favor do Senhor. Dê um abraço do seu irmão aí, diga para ele, boa semana.